no livro, é que o reino dos fazendeiros, o império dos fazendeiros, começou com o final do império. Uma frase. É a última frase do livro. É uma frase para muita gente chocante, mas isso foi o Sérgio Buarque, insuspeito, né, que fez essa frase. Então, a ideia é, obviamente, valorizar a ação política. Valorizar a ação política é valorizar os atores políticos, que eles não são autômatas nesse processo. Isso tudo é conhecido por vocês. Mas também uma história política, torna só a história política dos historiadores da época também não davam, eles faziam o erro contrário, né? Eles também não faziam nenhuma conexão entre o político e o social. Que obviamente existe, estão aí, a maneira de você descrevê-lo e analisá-lo é que importa. Eles não dialogavam com o social. O segundo volume, como eu já disse, era realmente estudar essa elite em detalhe, nas suas decisões, e aí que era talvez uma segunda coisa, e aí com uma influência certamente americana, que era uma ênfase muito grande na pesquisa empírica, e realmente afundar nos dados, que não era também prática muito comum na época, porque o teor, o conteúdo ensaístico, praticamente em todas as áreas das ciências sociais, etc., era muito forte. Então tive que mergulhar em anais, em atas do Conselho de Estado, leis, em biografias, correspondências, etc. E isto também foi uma outra coisa que talvez tenha ajudado as pessoas a não lerem o livro. Tinha muita tabela, né? E muito gráfico. Isso era totalmente alheio a essas coisas. Bem, era uma coisa que... Mas aqui no Brasil não se tinha isso, né? Não se fazia isso. Nenhum cientista social saberia calcular uma diferença percentual na coisa. Que eu fiz um esforço para não botar coeficientes na tese. Mas fui mais longe que eu fui botar algumas diferenças percentuais. Mas, enfim, isto não é bom para o leitor, para ler. Quem quer ler, coisa não é bom. A leitura fica um pouco desagradável, chata, etc. Embora para outros não, olha, uma tabela vale, eu leio a tabela e deixo o texto, né? Então, já é outra versão. Mas isso também foi, e realmente aí eu acho que foi algo que contribuiu, talvez a curto prazo, para digamos, as pessoas não quererem ler o livro, e a médio prazo e a longo prazo talvez tenha tido um efeito oposto, quando isso já tinha se tornado bastante comum no Brasil. O diálogo aqui que eu fiz no caso brasileiro, tudo foi com o Fauro, certamente, né? Os donos do poder, o Fauro, com quem eu tinha, mas citei, tinha muita divergência na concepção que ele tinha desse patronato político, e aí sim o Fauro tinha uma conotação weberiana muito forte, né, no trabalho dele, e o Fernando Uricoechea, que era desta instituição, era um colombiano, essa instituição, que escreveu um livro, o Minotauro Imperial, muito também na linha weberiana, o que não era o meu caso, embora eu tenha sido xingado de weberiano também, né? Isso já aqui no UPERJ, né? Isso já foi em 78, por aí. Minha primeira disciplina que eu fui dar aqui, veio alguém da Fluminense e me contou que falou com um colega dele da Fluminense, estava fazendo a disciplina comigo. Aí o cara respondeu, mas esse cara é weberiano. Mas este era ainda o resto de uma tradição que, né, felizmente, hoje as divisões são outras, não sei se são melhores ou piores, mas, enfim, era o ambiente da época. Mas realmente não é um texto certamente weberiano, mas a discussão com o Fauro e com o Uricoechea também foi muito produtiva. Eu deixei de fora, incongruentemente, que eu percebi só depois, foi o papel do poder moderador. É isso que só depois, quando eu fiz a biografia de Pedro II, é que eu vi que o sistema, o poder moderador, era realmente algo que garantia essa estabilidade do sistema, fazendo com que, né, a disputa entre setores de elite se desse sem ruptura,
sem ruptura do poder. Né? Isso realmente era feito por um fator externo ao sistema político. O que eu usei esse tema para discutir um pouco a nossa tradição de tirar governantes do poder, que desde 1930 é feijão com arroz, né, entre nós. Um fator, obviamente, era este, um fator externo à luta política, que, portanto, artificial, de certa maneira, né, mas que é importante nisso. Você me manda parar quando... Você tá, 4 horas para meia-noite. 15 minutos. Tá ok, então. Tá ok. Bom, então isso eu realmente foi uma falha do livro e contraditória à ideia de favorecer, de dar ênfase à ação política. Nos livros posteriores, saí daqui, fui para Casa Rui, depois para a UFRJ. O tema da história são livros realmente que eu não considero muito de ciência política, mas bestializados, formação das almas, etc. Mas são livros, não são também livros estritamente de história, quer dizer, são livros que o roteiro histórico são roteiros conceituais, né, que perpassa estes livros. Então, a costura da narração histórica é feita via conceitos. Então, é uma certa mistura entre, né, ciências sociais e história. Isso vale para o bestializado, formação das almas, e mesmo cidadania no Brasil, que aí é um conceito realmente que dirige a coisa. A recepção no começo do livro, como eu já falei, foi muito ruim, e era muito contra a corrente. Eu já citei a Ruth Cardoso, xingado de weberiano, etc. As edições foram muito lentamente sendo... a primeira é de 80, isolado, né, Construção da Ordem e Teatro de Sombras, até que elas foram unificadas na edição do Mará de 96, mas só realmente deslanchou quando a Civilização Brasileira passou a editar. Quer dizer, o último número é isso aqui. E aí realmente foi uma coisa, não sei a que atribuir isso, mas ela é de 2003, já está na 10ª edição. Então, realmente, para livro da nossa área, não é muito mal esse desempenho. Então, e aí realmente não sei. Eu acho que também a alteração no ambiente político, no ambiente intelectual, inclusive o desenvolvimento da pós-graduação, etc., talvez ajude um pouco nisso. Mas, de qualquer maneira, fica muito longe dos outros livros bestializados, que já está na 22ª impressão, com uns 90 mil vendidos. Formação das Almas está com a 18ª impressão, com 85 mil vendidos. O Pedro II, que também tem uns 40, e a Cidadania no Brasil, que realmente vendeu uns 130 mil. Então, para a nossa área, não é muito ruim, não, né? Então, de qualquer maneira, é claro que quanto mais história no texto, vende mais. E quanto mais ciência política, eu acho que vende menos. Não, mas realmente as pessoas gostam de ler história, né? De novo, eu não faço história como nessas outras histórias, não com esses que vendem aí 500 mil, esses jornalistas, etc. É claro que não, mas mesmo assim, falar mal. Mas enfim, o último ponto, né, da tarefa o estudo de história política no século XIX abriu, para mim, naturalmente, assim, veio como consequência natural o estudo do pensamento político. Porque os pensadores do século XIX eram todos políticos, todos eram liderança, pertinho ao topo, muitos do Conselho de Estado, e a gente que pensava o país. Então, isso aí foi algo automático. Uruguai, Zacarias, Vasconcelos, Alencar, Tavares Basso, Nabuco. Inclusive os radicais da década de 60, deve sair este ano um livro meu
sobre é um livro, não um livro, mas material interessante. Conferências radicais pronunciadas na década de 1869, por aí. Eu consegui recuperar umas 20 conferências radicais e juntei essas conferências e fiz uma introdução. Vários de vocês já devem ter visto no Anselmo Góes frases deste pessoal da época, da conferência radicais, que pode aplicar hoje na minha, sem nenhum problema. Mas e aí, claro que para fazer este estudo dessas pessoas, você tem, eu já lia não só os discursos deles, livros, sim, alguns tinham livro, outros tinham discursos, outros tinham intervenções no Conselho de Estado. Então, ligar o pensamento e a pessoa ao político, a sua posição política, a sua percepção, a sua ideia de Estado, as suas leituras, inclusive. Isso já havia automaticamente, né, neste exercício. Interlocutores é outro ponto importante, né? Onde a pessoa falava, né? Se você falava no Congresso, falava no Conselho de Estado, falava na imprensa, quer dizer, levando em conta isso, que o Skinner acho que gostaria disso, né? Embora não tenha vindo sem leitura do Skinner, já veio muito naturalmente. E com isso eu acabei produzindo uma série de ensaios, particularmente sobre Vasconcelos, Uruguai, Oliveira Viana, Alencar, Nabuco, Eduardo Prado, Evaristo Moraes, os radicais da década de 60, etc. E aí, frequentemente, quando você adota essa postura, muda muito, né? Você sai um livro sobre Zé de Alencar, escravocrata. Né? Eu acho que, não sei, esse professor, como é que é o nome? Esqueci o nome dele. Perron. Olha, você tem que saber o momento que ela estava escrevendo, como é que era a visão sobre escravidão naquela época. E escravocrata, para mim, é uma pessoa que acredita na diferença biológica das raças. Nós não tivemos uma pessoa no nosso pensamento que acreditasse bom, pelo menos durante o período da escravidão. Você pode discutir isso para Oliveira Viana, etc. Mas neste pessoal, até o final do Império, não havia ninguém que defendesse isso no Brasil. Como defendiam os sulistas americanos, que tem um deles lá que tem uma frase famosa, absolutamente escandalosa: há pessoas que têm o direito inalienável de ser escravos. Esse tipo de coisa nós não tivemos em momento nenhum. O José de Alencar não tinha. A única postura dele era: não vamos fazer isso por uma lei. Era um pensamento conservador, tradicional. Vamos pela dinâmica do processo, isso vai acabar, essa coisa não é, escravidão é uma lástima, tudo vai acabar, mas mas não faça isso por uma lei. Isso distinguia do Nabuco, que era obviamente uma postura conservadora e uma postura mais liberal, mas não fazia dele um escravocrata, certamente. E por aí, você pega o Uruguai, pega o Zé de Alencar, também, como que o Vanderlei recuperou pelo lado das teorias sobre, né, o voto proporcional, não sei, sobre partidos políticos. As cartas de Erasmo são extraordinárias, né, são extraordinárias. Algumas delas são dirigidas ao povo. Tem já um momento que ele quase apela ao imperador para ser quase que um bonapartismo, né, uma coisa assim. E na discussão das eleições diretas, por exemplo, o Zé de Alencar foi muito perceptivo. Ele falou: olha, essa eleição direta que vocês vão passar vai cortar, pelo projeto, vai cortar a participação de 80% é preferível ter uma eleição indireta em que muito mais gente participa do que cortar o direito de votar. Então, ele realmente era uma pessoa que não muito contraditória, mas beirava, às vezes, ao anarquismo, uma postura anarquista. Então, isso bom, eu não vou falar sobre os outros, mas, enfim, são coisas que, ao estudar dessa maneira, fazer uma história social do pensamento, a gente consegue, eventualmente, chegar a conclusões bastante diferentes do que de um esquema muito determinista, etc. Só para terminar, nesse estudo me ocorreu também uma coisa que talvez eu acho que ninguém tinha chamado a atenção antes, o estudo, a importância da retórica.
porque a nossa história do pensamento não tinha chegado a essa ideia da linguagem, do estudo de linguagem, do estudo que depois viralizou, sobretudo na França e nos Estados Unidos, mas que aqui não tinha chegado, mas que me chamou a atenção por uma frase do Oliveira Viana. Ele falou assim, Alberto Torres não teve muito impacto, porque ele não citava ninguém. Se você não cita pessoas importantes aqui neste país, as pessoas não dão atenção no que você fala. Isso me pegou assim, com muita força e daí fui olhar e Oliveira Viana cita abundantemente. Agora, a citação, aí eu comecei a entender. Então, aqui era uma regra clássica da retórica, que é o argumento de autoridade. Aí fui estudar a retórica na nossa tradição, que vem lá de Coimbra, né, do Colégio das Artes de Coimbra, e era ensinado, inclusive, nas escolas públicas do Brasil. Os advogados estudavam retórica, os padres estudavam retórica, todo esse pessoal sabia as regras da retórica, do bom falar, da arte do convencimento e das figuras, né, de retórica. Então, como o Brasil, vindo de Portugal, não tinha a tradição da revolução científica inglesa, por exemplo, né, e depois de outros países, na qual o argumento para confirmar a sua afirmação é o dado empírico, é o laboratório, permaneceu entre nós a argumentação autorizar o seu texto pela autoridade, por uma autoridade aceita. Daí o até hoje, né, entre nós. Quer dizer, a força da autoridade não científica, autoridade, né? E isto faz com que também se leia essas pessoas no século XIX com muito cuidado, porque o fato de ele estar citando alguém não significa que ele esteja adotando as ideias daquela pessoa. Ele está simplesmente querendo dar autoridade ao seu texto. E às vezes a mesma pessoa era usada para finalidades opostas, mas só porque tinha que citar. O que altera muito a maneira de ler essas pessoas. Quer dizer, daí eu fiz um artiguinho como retórica como chave de leitura, que me parece que né, tem alguma contribuição a dar do ponto de vista metodológico. Bom, eu já esgotei o meu tempo. Hein? Não, eu acho que já cansei vocês. Enfim, foi um passeio muito rápido por cima dos 3 temas que o Christian me deu. E eu me sinto um pouco do século XX, né, aqui no meio. Né? Eu acho que o Christian estava sugerindo um pouco também que estou deixando de ser sujeito de pesquisa para se tornar objeto, mas o que é um pouco não é desanimador, mas enfim, de qualquer maneira eu continuo trabalhando nos mesmos temas e imagino que talvez esta pequena lembrança, né, de tempos que eram muito mais, realmente do ponto de vista acadêmico, muito mais difíceis, muito mais duros do que os de hoje. Hoje ainda há vários problemas, somente agora no momento, mas sem dúvida um avanço extraordinário nessas áreas, né, sobretudo, e aí no área de ciência política, certamente Minas primeiro, imediatamente Rio Peste, depois se expandiu para outros departamentos. Eu creio que isso é extraordinário. Para mim é grande surpresa, eu encontrei lá em Curitiba, me chamaram para falar sobre o meu livro. Tem um grupo de estudos de elite lá em Curitiba, na pós-graduação em Curitiba. E isso realmente me surpreendeu muito, né? E com um aparato quantitativo que eu nem cheguei perto em relação a disso, porque também achava até um pouco exagerado. Mas existe isso lá, enfim, abriu-se. Eu acho que ninguém mais é xingado por ser weberiano, nem por ser marxista, o que já é um grande progresso. E de novo, eu me sinto feliz por ter sido uma pequena parte neste esforço, tanto em Minas como aqui
no IUPERJ, e por isso agradeço a oportunidade de dar esse pequeno depoimento aqui para vocês. Muito obrigado. Bom, professor, muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Eu acho que uma das últimas vezes que o senhor esteve aqui foi naquele livro Guerra Literária, né? Até a gente botou uma foto no site do Behemoth, o senhor fazendo uma explicação aqui. Eu acho que eu não contei para o senhor, recentemente, eu tenho estudado o autor mineiro, o historiador João Camilo de Oliveira Torres, e nos arquivos dele, ele tem uma correspondência gigantesca com muitas pessoas, né? Com todo mineiro, conversa com todo mundo, da esquerda, da direita, embora seja um autor de uma grei conservadora. E tem uma carta lá do Hélio Viana, que ele fala do senhor, o Hélio Viana recebendo o senhor na Biblioteca Nacional, e ele comenta do senhor para o João Camilo. É muito interessante. Eu comecei a passar as cartas, batendo foto para depois ler com cuidado, mas essa eu olhei. João Camilo, recebi um jovem aqui, um professor, e veio conversar comigo, muito interessante. Enfim, eu também não, falou bem, ao contrário. Falou bem. Enfim. Bom, o Thiago faz uns 2 ou 3 blocos, 3 perguntas, e eu anoto o nome. Claro. Alguém? Conheci o João Camilo em Minas, falei com ele, e meu primeiro programa aqui, se dimensionar, quer dizer, esta ligação entre pensamento e política, as minhas disciplinas aqui no IUPERJ e lá na universidade eram praticamente todas nessa direção, né? Pensamento político. Se tivesse vergonha na cara, já tinha escrito um texto mais amplo sobre isso, mas é uma coisa difícil, porque a tendência é você fazer o que era tradicional no pensamento político brasileiro, que era você de origem filosófica, né? Você fazer uma história política realmente na base filosófica, ou então fazendo sobre correntes políticas, sobre positivismo, sobre o marxismo, etc., que isso é atraente, mas eu fico realmente muito hesitante, porque você perde muito com esses panoramas, né, de pensamento político, porque, né, ao fazer esta generalização, necessariamente você abandona uma série de características que realmente são importantes para entender as pessoas. Então esse é um dilema que me paralisa um pouco em relação a esse empreendimento. Professor, quando o senhor disse que, num certo sentido, acho que quer dizer, a sua tese é uma tese de ciência política, mas que depois, especialmente com os bestializados, né, o senhor, apesar de uma orientação conceitual, de um problema conceitual, o livro passa a ser mais reconhecido como uma migração para a história, né? Apesar de não ser uma migração total, o senhor está sempre ali entre as ciências sociais e a história. O que eu queria pedir para a gente ouvir um pouco mais do senhor, quer dizer, essa migração para a história, ela é motivada por uma mudança das suas preocupações, quer dizer, como é que o senhor, estando numa instituição de ciência política, como é que a sua agenda pessoal de pesquisa o leva para a história? Se isso sai dessa tese, se esse movimento sai da tese e por uma necessidade da própria pesquisa te leva para a história, como é que é isso para a sua trajetória, essa mudança? São 2 perguntas de mera curiosidade. O senhor sentiu na área da história também resistências como sentiu ali nos anos 60 e 70 em relação a esses patrulhismos? Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda como o senhor vê o diálogo da ciência política com a teoria geral do Estado que é feita nas faculdades de Direito, né? A ciência política naturalmente se profissionaliza, tende a jogar aquilo um pouco mais para um canto, mas se nós pensarmos no volume de faculdades de Direito, né, e na produção que existe nessa área, independentemente do nível, ela tem uma repercussão até pelo conjunto de leitores que ela provoca. Queria só ouvir sua opinião. Obrigado. Mais alguém?
esse deslizamento para a história teve a ver com, naturalmente, a minha tese foi de ciência política, mas realmente a localização, né, temporal era no século XIX, que realmente me levou a estudar história de alguma maneira. E o resto foi a mudança também para Casa Rui. Durante esse tempo estive na Casa Rui, e lá é república, não é império, mas é república. Então, acho que isso contribuiu para essa mudança e me permitiu fazer algo que eu não fiz sobre o Império. A tese era a construção da área, a construção do Estado, construção da dominação legítima no Brasil. Era olhar realmente de cima para baixo. Na Casa Rui, para eu estudar a República, eu pude inverter a ordem, né? Então, é estudar de baixo para cima, estudar a participação popular na República. Quer dizer, a temática continua sendo, de alguma maneira, uma temática política, de representação, etc., mas simplesmente o foco mudou nessa direção, o que certamente contribuiu para vender mais o livro. Né? Aí não era mais contra a corrente, né? Não era algo já muito mais de acordo com a corrente. Mas para fazer isso, realmente, são duas coisas, né? Uma é a alteração na perspectiva, a outra eu não mencionei, mas acho que é importante a gente, porque na vida da gente, qualquer um de vocês tem esse tipo de experiência. Foi um estágio que eu estive no Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Não sei se, vocês já ouviram falar nesse instituto, que é uma coisa extraordinária. Não sei se vocês conseguirem ir lá um dia, eu não perco a oportunidade. Aquela coisa que é um luxo, né? Você é convidado, o Hirschman me convidou, fiquei lá um ano, o Fernando Henrique tinha estado lá antes, acho que o Boris Fausto também. E você chega, eles pagam, você chega, me pegaram no aeroporto, pegaram a chave do apartamento que eu ia ficar. Em cima da mesa tinha uma garrafa de vinho e uns tiragostos. Eu uma coisa, seja bem-vindo. Eu parei assim, falei, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Hein? Mais água? Hein? Bem lembrado. Mas vale a pena um pouco falar sobre isso, porque se vocês tiverem a oportunidade, não percam. E você é um pequeno grupo, um modelo que depois, estudos avançados, tem na USP, tem aqui, tem em Minas, tem na Califórnia, tem na Alemanha, tem na Holanda, mas o modelo é esse, é o de Princeton, que um judeu rico, que é uma redundância, né? Desculpe, chegou perto de um administrador de universidade e falou: eu tenho um dinheirinho aqui, eu queria fazer uma faculdade de medicina. O cara falou: mas para que faculdade de medicina? Já está cheio de faculdade de medicina aí. Falou: me dê ideia então, o que eu devo fazer? O cara escreveu um artigo dizendo a utilidade do conhecimento inútil. The usefulness of useless knowledge. E entregou para o cara. Eu disse: mas e daí? Não, vamos fazer aqui um centro de estudo, sem preocupação nenhuma com utilidade, porque ele argumenta nesse texto todo, ele argumenta no texto todo, mostrando como boa parte das grandes descobertas da humanidade não foram derivadas de uma busca específica, né, daquilo. De repente, dava certo, caía uma maçã no chão, sei lá o quê, né, que dava certo. Então, ele falou: olha, pensar, deixar pensar. Hoje eu acho que a estrutura da produção científica hoje já está um pouco diferenciada, então não é mais tão individual assim, então a coisa já não está tão simples. Mas naquela época ainda era. Então ele traz gente aqui, um grupinho pequeno, como o faculty, umas 7 ou 8 pessoas, várias áreas, matemática, ciências sociais, física, artes, uma coisa assim, e depois traz umas 40 pessoas por ano do mundo inteiro para ficar ali um ano acadêmico. É um luxo. Aí você encontra com gente de mundo inteiro,
né, gênios da matemática, historiadores, o próprio Richman lá, o Dalton, holandeses, indianos, e você é submetido a uma barragem de experiências, de modos de conhecimento, e pessoas, todas elas, né, excelentes, e realmente isso marcou profundamente, né, tinha um pessoal, um gênio na matemática, indiano, que com a maneira que eu conseguia de não ficar, ser humilhado por ele, era no campo de futebol, porque ele jogava futebol também, era um perneta danado, e eu que me sentia menos diminuído, né, por causa disso. E exigências. Você almoça obrigatoriamente aqui com os colegas, faz o que bem entender e depois dá o crédito ao Instituto. Essa é a exigência. Né? Teve um francês que chegou lá, não é para fazer nada, não ia fazer nada. Ficou lá, botava a perna ia para o seu escritório no dia seguinte. Ele não aguentou uma semana. A pressão era tão grande, todo mundo se dedicando, tanto que ele não aguentou uma semana de malandragem, ele teve que trabalhar também, né? Que para um francês não é tão fácil. Mas isso lá eu fui exposto também, por exemplo, a grandes historiadores do movimento operário, né? E, além de eleições, etc., nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Isso também me abriu um pouco a campo, me reforçou a ideia de inverter a minha posição, né, de passar a estudar de baixo para cima. De novo, é uma extraordinária instituição. As nossas não funcionam como funcionam lá, né, porque aqui não tem dinheiro para isso. Da USP funciona, tem uma revista muito boa, mas não há dinheiro para você. Minas tem, inclusive nem interdisciplinar, é transdisciplinar, que até hoje não consegui entender bem, né, como é que funciona isso, mas de qualquer maneira, realmente é uma experiência extraordinária para abrir a cabeça, Você vê alguém falar sobre os senadores romanos oriundos da África do Norte, ou a pintura mural na Idade Média. São coisas assim que você fica absolutamente deslumbrado, né? E realmente abre a cabeça. Né? Bom, a outra era a direito. Bom, a revista do Orlando era boa parte escrita por juristas, né? Eu, pessoalmente, quer dizer, o Fauro também era, de alguma maneira, um jurista que incursionava na área de história. Hoje eu tenho ex-alunos, inclusive ex-alunos que estão trabalhando muito sobre a história do direito no Brasil. Inclusive muito acoplado também às pesquisas sobre, por exemplo, lá no Espírito Santo tem um bom grupo sobre isso, que estuda, inclusive, as instituições judiciárias no Império, por exemplo, o juiz de paz, uma série de outras coisas. Agora, eu confesso que eu pessoalmente não fiz ainda um esforço de dialogar mais proximamente com essas pessoas. O Christian é cientista e também formado em Direito. Eu acho que você tem condições certamente muito melhores para fazer esta combinação das duas coisas. Eu realmente é uma falha, mas eu até hoje realmente não, ironicamente, porque ela é surpreendentemente